Hoje a gente vai mergulhar em uma noite que foi absolutamente decisiva na vida de um homem chamado Jacó. É uma história lá do livro de Gênesis, um evento que o marcou para sempre. É basicamente a história de uma transformação que nasceu no meio da escuridão. E a jornada do Jacó começa com uma pergunta que, nossa, serve para todo mundo, né? Como é que se encara um passado do qual não dá para fugir? Para ele, esse passado tinha nome e sobrenome: Esaú, o irmão dele. Bom, vamos entender o tamanho do problema. Jacó está voltando para casa depois de muitos anos fora. Só que essa volta o coloca de cara com o irmão, Esaú. E o clima não era bom. Da última vez que eles se viram, Jacó, cujo nome, aliás, pode significar enganador, tinha enganado Esaú e roubado a bênção que seria dele. Então esse reencontro prometia ser, no mínimo, bem tenso. O primeiro movimento de Jacó é de pura cautela, pura estratégia. Em vez de simplesmente chegar de surpresa, ele envia mensageiros na frente. A ideia era dupla. Primeiro, sentir qual seria a reação de Esaú e, quem sabe, abrir um caminho para a paz. Só que a resposta que volta não é nada do que ele esperava. Os mensageiros voltam e a notícia que eles trazem joga a tensão lá para cima. Sim, Esaú está vindo ao encontro dele. O problema é que ele não está vindo sozinho. 400. Esse é o número de homens que vem com Esaú. Imagina a cena. Para Jacó, isso não parecia uma comitiva de boas-vindas nem um pouco. Aquilo parecia um exército. O medo tomou conta dele na hora. Foi algo que o abalou profundamente. Mas é interessante que esse medo, que poderia paralisá-lo, na verdade o empurra para a ação. Jacó não se entrega ao pânico. Pelo contrário, ele usa esse medo para elaborar um plano bem calculado para lidar com essa ameaça que estava vindo na direção dele. A estratégia dele tinha basicamente duas frentes. A primeira era pura sobrevivência. Ele divide tudo o que tem, sua gente e seus bens, em dois grupos. A lógica era bem pragmática. Se um grupo for atacado, o outro tem uma chance de escapar. A segunda frente era tentar apaziguar a situação. E a escala desse presente, como a gente vê aqui, é impressionante. Centenas de animais. Isso não é um presentinho simbólico, não. É uma fortuna, uma coisa extravagante, que ele envia em levas, uma atrás da outra, na esperança de acalmar a raiva do Esaú. Isso mostra bem o nível do desespero dele. Então, ele fez tudo o que podia fazer do ponto de vista prático. Mas a pergunta continuava no ar, cheia de incerteza. Será que um monte de bicho, por mais valioso que fosse, conseguiria apagar anos e anos de ressentimento? Jacó sabia que talvez só a estratégia não fosse o suficiente. É nesse ponto que a história muda um pouco de tom. Sai a estratégia e entra a rendição. Com todos os planos em andamento, mas sem nenhuma garantia de que iam funcionar, Jacó se volta para Deus. É um momento de vulnerabilidade total. E a oração dele começa com uma confissão, uma baita humildade. Ele reconhece que não merece nada e lembra da ajuda divina que já recebeu. Ele não chega exigindo, sabe? Ele admite que depende totalmente de algo maior. E aí vem o ponto crucial. Ele bota o medo para fora de forma crua, direta, porque eu o temo. Não tem orgulho ali, não tem fachada. É só um apelo sincero para ser salvo daquela ameaça que estava consumindo ele, as mulheres e as crianças. A noite cai, o presente já foi enviado, a oração já foi feita. E agora Jacó toma uma decisão bem marcante. Ele manda sua família e tudo que ele tem para o outro lado de um riacho, o Jaboque, e decide ficar para trás, sozinho. Primeiro, ele se certifica de que a família está segura, colocando todo mundo a uma distância segura do perigo que ele sentia que estava chegando. E então, o foco se fecha totalmente nele. Sozinho, no escuro, na beira do rio, esperando o amanhecer e o que quer que viesse com ele. De repente, a solidão dele é quebrada. Um homem misterioso aparece do nada, e o que acontece a seguir não é uma conversa, mas sim uma luta física, exaustiva, que dura a noite inteira. A luta chega num impasse. O tal homem misterioso percebe que não consegue vencer Jacó. Então, ele atinge Jacó na coxa, deslocando a articulação. Mas mesmo com uma dor que a gente nem imagina, Jacó não larga. Ele transforma aquela luta por sobrevivência numa exigência. Eu não te solto enquanto você não me abençoar. E é essa perseverança, essa teimosia que leva ao clímax de toda essa história.
a batalha física se transforma num momento de uma mudança pessoal e espiritual gigantesca. A transformação é oficializada com uma mudança de nome. Jacó, o enganador, aquele nome ligado ao passado conturbado dele, fica para trás. No lugar, ele recebe uma identidade completamente nova: Israel. E o nome já explica tudo. Israel significa aquele que luta com Deus. A razão que dão para ele é explícita. Ele lutou com seres divinos e humanos e no fim prevaleceu. A luta dele não foi em vão. Ela o redefiniu por completo. O dia amanhece, a luta termina. Jacó, que agora é Israel, sobreviveu à noite. Mas ele não sai leso dessa. Ele caminha em direção ao seu futuro, que ainda é incerto, mancando. Ele leva consigo uma marca permanente daquele encontro. O que nos deixa com uma última reflexão. Essa ferida física, esse mancar que ele teria para o resto da vida, será que era um sinal de fraqueza, o preço que ele pagou pela bênção? Ou será que era, na verdade, uma marca de honra, um lembrete constante de que ele enfrentou o divino na escuridão e sobreviveu para ver um novo dia?